Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Direitas em Foco. O podcast é uma iniciativa do GT História das Direitas, da Associação Nacional de História, Seção São Paulo. O podcast de hoje será uma entrevista com a professora Ana Maria de Almeida Camargo, responsável pela organização do Arquivo de Plínio Salgado, o líder da ação integralista brasileira. O programa é especial, pois ele compõe a programação da 4ª Semana Nacional de Arquivos. Eu sou Alexandre de Almeida e junto com Renato Dota iremos conduzir essa entrevista que foi gravada no dia 29 de maio. Aproveitem o conteúdo e um grande abraço. Boa noite ou boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário aí que as pessoas nos ouvirem. Então é uma honra aqui estar com a professora Ana Maria Camargo, que inclusive foi minha professora da graduação, esteve na minha banca de doutorado. A professora Ana Maria Camargo, então, é doutora em História pela USP, né? Professora aposentada da Universidade de São Paulo, bastante conhecida na área de arquivos, né? E foi a principal responsável pela organização do acervo do Plínio Salgado, líder integralista, no arquivo de Rio Claro. Nós dividimos, professora, em 2 blocos. O primeiro bloco, mais específico, falando das questões de arquivo, eu conduzo, e depois Renato conduz o segundo bloco, falando das questões sobre os usos e desusos desse acervo por alguns atores políticos. A nossa primeira pergunta, professora, seria a seguinte: por que o arquivo de Plínio Salgado foi para Rio Claro, ao invés de ir para um arquivo como o Arquivo Público do Estado de São Paulo, ou mesmo o CPDOC? A gente queria que a senhora contasse, por favor, um pouquinho dessa história, da trajetória do acervo. Tá certo. Olha, é um prazer poder dar esse depoimento para vocês, para esse grupo de pesquisa, que já tem feito tanto trabalho interessante sobre o tema das direitas no Brasil, ultra atual, né, por razões aí que é desnecessário explicitar. Eu fui diretora do Arquivo Público de Rio Claro na década de 80. Né? Durante 10 anos eu fui diretora do Arquivo Público Histórico do município de Rio Claro. Esse arquivo começou a receber, desde que eu assumi a direção dele, ele começou a receber doações de familiares, de pessoas da cidade, que se interessaram pela preservação da memória das instituições locais, né? Enfim, eu comecei a perceber também uma incidência bastante representativa de material ligado ao integralismo, ou seja, Rio Claro foi um núcleo importante do integralismo, e isso se espelhava muito claramente nas doações que voluntariamente as pessoas começaram a fazer para o acervo do arquivo. Então, a intenção do arquivo, né, o objetivo do arquivo era ter, de fato, uma documentação que, além da Câmara e da Prefeitura, né, dos documentos públicos, espelhasse também a comunidade naquilo que fosse considerado representativo nas suas instituições e famílias e pessoas, né? Bem, então, em relação a essa presença, me despertou uma curiosidade, né, de saber até que ponto o integralismo foi realmente um movimento que teve um número de adeptos muito grande na cidade. Conversando com Rui Arruda, que foi um dos auxiliares de Plínio Salgado, eu me encontrei com ele, por acaso, em São Paulo. Ele, então, expôs essa realidade. Quer dizer, o Rio Claro foi, acho que, o núcleo número 1 do integralismo, foi considerado um núcleo importante por razões que eu desconheço. Acho que até é um tema para se pesquisar. Seria pela presença de uma comunidade imigrante italiana e alemã muito forte, seria por outras razões? Não sei. O fato é que, quando o Rui Arruda faleceu, a biblioteca dele foi comprada e doada para o arquivo. Então, eu tinha, em 1984, uma biblioteca muito grande, muito
expressiva do ponto de vista do próprio tema do integralismo, mas não só, né? O Rui Arruda foi um intelectual também ligado ao teatro, a outras áreas, ele tinha muitos interesses, e essa biblioteca foi incorporada ao nosso acervo e para ser usada, enfim, para pesquisa, etc. Em função disso, eu entrei em contato também, eu fiquei conhecendo a dona Carmela Salgado, que é a viúva do Plínio Salgado, que se interessou pelo trabalho que nós estávamos fazendo lá no arquivo. E ela tinha sido bastante assediada para doar o arquivo do Plínio Salgado para a cidade natal dele, né, São Bento do Sapucaí, para Brasília, o Senado, a Câmara dos Deputados queria também esse arquivo, o CPDOC queria, enfim. Havia, assim, uma série de entidades interessadas naquilo, mas ela achou interessante e confiou no nosso trabalho, achou interessante reunir tudo isso lá. Quer dizer, o fato de ter a biblioteca do Rui Arruda lá já teria sido, talvez, para ela, um dos elementos, assim, que favoreciam essa ideia, né? Essa documentação não estava na casa dela, estava lá em Guarulhos, na faculdade, porque um dos diretores da faculdade de Guarulhos, da Universidade de Guarulhos, tinha sido integralista, tinha simpatias, e essa documentação estava toda lá, guardada numa sala. E nós providenciamos o transporte desse material todo para Rio Claro. Então, em 86, esse material chega em Rio Claro e vai se somar um pouco a essa biblioteca do Rui Arruda, que já estava lá desde 84. A dona Carmela foi, assim, uma pessoa, ela nunca perguntou nem para mim, nem para os conselheiros do arquivo, se nós éramos simpatizantes do integralismo, se nós tínhamos alguma intenção de militância nessa área. E ela confiou no trabalho técnico que nós vínhamos desenvolvendo lá no arquivo. Então, foi, assim, uma relação muito especial a que nós estabelecemos. Eu me tornei amiga da dona Carmela, porque ela se dispôs, nesses anos todos, até o final da década de 80, ela ia toda semana comigo para Rio Claro, sem cobrar nada, quer dizer, para poder identificar as fotografias, fazer um trabalho de acompanhamento da identificação desse material, absolutamente desinteressada, né, de qualquer coisa. Quer dizer, ela queria apenas que esse trabalho fosse bem organizado e esse material identificado. Então, foi uma pena ela não ter visto. Ela morreu ainda, não me lembro agora o ano em que ela morreu, mas ela acompanhou bem o trabalho de apresentação, confiou no nosso trabalho técnico e acabou compondo, né, um núcleo de pesquisa muito interessante para Rio Claro. Quer dizer, havia um vínculo com Rio Claro, porque Rio Claro tinha sido um núcleo expressivo do integralismo, e com o arquivo do Plínio Salgado, ele ganha, inclusive, ele se transforma num centro de pesquisa, né? Na época, eu me interessava por isso também. Eu queria que Rio Claro que o arquivo fosse utilizado para pesquisa, e havia até uma pequena brincadeira, quer dizer, em Campinas tinha o Leon Roth, quer dizer, o representativo da esquerda, e eu estava lá com o representativo da direita. Coisa que sempre foi uma brincadeira, mas, na verdade, é algo que perdura. As pessoas identificam o arquivo com a simpatia pela coisa. Então, o arquivo ficou assim, como se fosse um arquivo integralista, a ponto de um prefeito recente lá da cidade dizer, né, que tinha até vergonha de ser rioclarense, porque o arquivo tinha a documentação do Plínio Salgado. Ou seja, a ideia que as pessoas fazem, não só as pessoas desinformadas, mas até os próprios pesquisadores, é de que há uma simbiose entre o arquivo, né, as ideias do titular e aquilo que, enfim, que se impõe como ideologia ou como partido, ou como qualquer coisa assim. Quer dizer,
Nenhum documento fala, na verdade, né? Ele não impõe a maneira como vai ser tratado pelo historiador, nem nada disso, mas, apesar de todas essas considerações teóricas e metodológicas, existia sempre uma identificação, quer dizer, existe um arquivo que é da direita, que é o arquivo de Rio Claro, e um da esquerda, que é de Campinas, porque tem o Leon Roth, né? Então, nós sabemos que isso é uma falácia, né? Quer dizer, não existe nenhuma vinculação direta entre essas coisas, porque se assim fosse, nós poderíamos propor que fosse queimado esse arquivo, né? Que o arquivo do Hitler fosse queimado e que nós nos esquecêssemos de todas essas fases, né? E esses personagens da nossa história política, né? Então, não foi um processo assim tão simples, né? Porque as pessoas passaram a fazer chacotas e fazer esse tipo de identificação. Eu passo ao largo dessas coisas, acho que isso tudo é uma bobagem muito grande, acho que é um certo infantilismo, né, dos nossos estudantes de história ou das pessoas que se julgam historiadores em função da documentação. O documento não fala, né? O arquivo não fala, nós é que temos que fazer com que eles falem, e eles são preciosos para a gente compreender essa realidade. Então, acho que as razões pelas quais esse arquivo foi para lá, elas são ligadas à existência de uma presença do integralismo na cidade, né, no passado de Rio Claro, que estava refletido na documentação que começou a chegar no arquivo, e nessa vontade que a dona Carmela, que era a grande proprietária desse material, embora ele estivesse lá em Guarulhos, ela tomou essa decisão, ela estava sendo solicitada por várias outras entidades muito interessantes, quer dizer, todas elas com capacidade para gerenciar esse material, mas ela preferiu nos dar. E isso foi para nós um ganho muito grande, até porque, na época, quando foi criado o Arquivo de Rio Claro, eu fui a primeira diretora de lá, a lei que criou o arquivo estabeleceu que a documentação que estava no Museu Histórico da cidade passasse para o arquivo. Isso porque no passado, na década de 50, nos anos 60, se não me engano, toda a documentação antiga da Câmara Municipal e da Prefeitura tinha sido recolhida pelo museu. Então, era uma anomalia, mas estava posto no museu. E eu comecei o Arquivo Histórico de Rio Claro sem nenhum documento antigo, não havia documento, porque eles estavam todos no museu e eu não queria também, naquela altura, criar um caso com a diretora do museu, que era uma pessoa ultra respeitada na cidade, família tradicional de Rio Claro, e enfim, eu tive que começar o arquivo sem os documentos históricos, ou aqueles mais antigos da cidade, como seria do meu interesse até, né, pela minha formação e tudo. Então, eu comecei sem ter documentos os mais antigos da cidade, comecei a fazer gestão, e isso foi uma sorte, porque o arquivo, de repente, ele era um instrumento da administração pública com os documentos que eu recolhia a cada ano, né? Então, a prefeitura não vivia sem o arquivo. E anos depois, quando finalmente o prédio do museu sofreu lá uma série de reformas, espontaneamente a diretora repassou para o arquivo os documentos mais antigos que estavam lá. Então não houve esse trauma, né, de perder o seu acervo, né, porque havia uma polêmica muito grande sobre o que é documento de museu, o que é de arquivo, né. Mas eu percebi também que a documentação do Plínio Salgado seria um fator de atração que justificaria todo o investimento que nós tínhamos. O Arquivo de Rio Claro foi a primeira autarquia municipal que se criou no Brasil, devotada aos arquivos, né? Então, ele tinha um formato institucional privilegiado, ele era uma das entidades que enfim, que tinha essa autonomia
com dinheiro público, né? Então era um lugar assim de autonomia, inclusive com lista tríplice de conselho, quer dizer, ele tinha um formato institucional sui generis superior a de qualquer outro arquivo no Brasil, arquivos estaduais e o próprio Arquivo Nacional. Ele tinha essa condição institucional importante. Então, foram vários os fatores que me levaram a acolher essa documentação, transformar o arquivo num centro de pesquisa também, de coisas que tinham a ver com o município. É uma coisa muito interessante que você falou, né, a professora, essa ideia de que o acervo revelaria supostamente uma predileção de seus funcionários, seus fundadores, até uma concepção assim de que esse acervo seria uma forma de monumentalizar Plínio Salgado, assim como isso poderia ser estendido a outros tipos de organizações ou de pessoas. Tá? Então a gente sempre bate nessa tecla, né? Que o acervo, como a senhora disse, ele fala por si, e preservá-lo é uma função essencial para entender os vários contextos de sua época. Uma pergunta de caráter mais técnico é a seguinte: no evento que teve na Fundação FHC, o chamado Dar Nome aos Documentos, na fala da senhora, a senhora relata que o acervo de Plínio Salgado foi o desafio de fogo na organização dos arquivos pessoais. A gente gostaria de perguntar para a senhora o que foi esse desafio de fogo. Olha, ele foi um desafio porque o modelo que nós tínhamos até então no Brasil de organização de arquivos pessoais era o modelo CPDOC. É um modelo que tratava todos os arquivos, quaisquer que fossem os seus titulares, da mesma maneira, ou seja, dentro daquelas categorias estáticas, né? Correspondência, produção intelectual de terceiros, fotografias, recortes e documentos pessoais. Quer dizer, dentro dessas categorias, tudo se encaixava e era descrito dentro do modelo do CPDOC. Eu não estou fazendo uma crítica aqui, acho que o CPDOC teve um papel pioneiro, importantíssimo, etc. Mas, em termos de tratamento da documentação, era isso que se oferecia. Havia uma superposição, e eu também não tinha conhecimento naquela altura, de como deveria ser feito, quer dizer, de alguma forma diferente, só que aquele modelo do CPDOC não se aplicava perfeitamente, até porque o Plínio Salgado não foi apenas um líder político, ele também foi um escritor, quer dizer, a correspondência do Plínio Salgado é considerada, poderia ser considerada parte da sua produção intelectual, quer dizer, todos os intelectuais brasileiros que tiveram sua correspondência publicada, foi porque essas cartas tinham um cunho literário, elas eram... Então, como que eu vou dividir entre correspondência e produção intelectual? Né? Essa separação é uma... Quer dizer, as categorias do CPDOC, elas se sobrepõem. Então, desde o início, eu me deparei com elementos assim... com uma questão metodológica no tratamento, mas não era só isso, porque o arquivo do Plínio Salgado continha também um material que jamais tinha sido anteriormente considerado de arquivo, quer dizer, o material de propaganda do Plínio Salgado envolvia objetos assim os mais inusitados. Havia um aparelho de jantar com o Sigma, um aparelho de jantar completo, aparelho de chá, bolsinha de baile com o Sigma, quer dizer, nós tínhamos peças, né, que, do ponto de vista metodológico, as pessoas identificavam imediatamente com o museu, quer dizer, isso é documento de museu, não é de arquivo. Ora, claro que é difícil de guardar, né, um aparelho de jantar, um aparelho de chá e outras coisas mais, né, fora todos os instrumentos de propaganda que do ponto de vista também da história da propaganda no Brasil, são exemplares únicos e pioneiros até, né? Porque corresponde a um período de inovação, digamos assim, né? Na propagação das ideias.
Então, esses modelos que nós tínhamos anteriormente, eles se revelaram totalmente inadequados para o tratamento desse material. Essas peças chamados objetos tridimensionais, que todo mundo... Até o papel é tridimensional, quer dizer, tem uma série de erros conceituais que foram se colocando ali para nós, como essa função simbólica, por exemplo, que alguns documentos têm. Nós tínhamos lá no arquivo do Plínio Salgado garrafas de água dos principais rios do Brasil, né? E então o material também da Guerra de Canudos, coisas cuja origem justificava, né, a presença daquele material lá, mas que isoladamente não fazia sentido. Quer dizer, se nós não tivéssemos um contexto muito bem determinado, né, de como aquilo entrou, nós não saberíamos como classificar dentro dos modelos que naquela altura existiam para descrever os arquivos pessoais. Bom, então lá é que me surgiu a ideia de que nós tínhamos que dar um tratamento totalmente diferente àquilo que se convencionava dar. A começar da própria correspondência. Nós tínhamos a correspondência ativa e passiva do Plínio Salgado, eram 39 mil exemplares, mais ou menos, com cartas. Eu comecei esse trabalho ingenuamente a partir de um modelo que existia dentro da arquivologia brasileira, que era de fazer um inventário analítico, né? Fazer um catálogo, um a um, descrever o conteúdo das cartas. Quando eu vi meus funcionários estavam descrevendo as cartas com texto mais longos ainda do que as próprias cartas. Quer dizer, eu fiz um cálculo, a gente levaria uns 10 anos para descrever tudo aquilo do jeito que nós estávamos. Então, realmente, aquilo, as formas de descrição, os instrumentos existentes na época não dariam conta daquilo. E foi quando eu fiz um pequeno trabalho, que depois foi publicado nos anais de um congresso, propondo uma maneira de descrever os arquivos pessoais a partir de outros critérios, né, que depois eu desenvolvi num trabalho que eu fiz em Moçambique, publiquei e estou praticando agora em outros acervos, né, que o de Rio Claro, na verdade, nunca chegou a ser concluído, porque eu saí de lá antes de ter dado andamento a esse trabalho, né? Eu apenas formulei essa questão no final da minha estadia lá em Rio Claro e acabou não sendo aplicado, né, o método ao arquivo do Plínio Salgado. Mas ele era, do ponto de vista da tipologia documental, nunca vi nada parecido com aquilo. Quer dizer, ele era uma riqueza assim, de coisas, todas como instrumentos de propaganda, coisas muito inusitadas e enfim, um verdadeiro laboratório para a gente estudar a tipologia documental, né? Por isso que eu me refiro sempre a alguns exemplos que nunca me saíram da cabeça, até o próprio estado da correspondência. Quer dizer, a correspondência estava toda organizada. Tem curiosidades, assim, coisas interessantíssimas no arquivo. Ela veio organizada com um critério geográfico. Então, as cartas, tanto as cartas recebidas como as respondidas, porque isso tinha sido organizado por um secretário do Plínio Salgado, elas estavam organizadas por estado do Brasil, né, e dentro dos estados por município, e aí só dentro de cada município pela ordem alfabética dos correspondentes. Ela funcionava, na verdade, uma organização, eles guardavam também os envelopes com os endereços, ela funcionava como se fosse uma agenda, numa época em que você não tinha um banco de dados, nem nada parecido. Quer dizer, e o que me dava a ideia de que era uma agenda? Porque havia uma outra pasta separada desse conjunto imenso, né, das 39 mil unidades, né, de correspondência organizadas geograficamente. Havia uma outra pasta dizendo assim:
Mentiras, Diatribes e Falsidades, uma coisa assim. Ela tinha esse título. Ou seja, a correspondência dos inimigos do integralismo e do Plínio Salgado, ela estava separada. Aquela, a que estava toda organizada geograficamente, era dos correligionários, dos simpatizantes. Então, se ele fosse para Fortaleza, bastaria olhar no arquivo de Fortaleza o endereço das pessoas, os envelopes e ter, então, acesso. Os que não faziam parte desse conjunto imenso estavam dentro dessa pasta das mentiras, das diatribes, das infâmias, né? Então, a correspondência dos não correligionários. Então, ela funcionava como uma agenda, ela tinha essa funcionalidade. Restava saber se, do ponto de vista do arquivo, nós deveríamos conservar essa funcionalidade para o próprio arquivo. A ideia de descrever a maneira como veio o arquivo, ela é perfeita. Quer dizer, nós temos que caracterizar a funcionalidade primeira, né, que esse material teve. Ele teve uma função ativa muito grande e, enquanto estava lá em Guarulhos, ainda mantinha essa funcionalidade. Para se corresponder com qualquer grupo de simpatizantes, a única forma era recorrer a esse arquivo, a essa correspondência organizada dessa maneira, não tinha outra maneira de acessar esse conjunto, e, portanto, é um dado importante para definir, né, esse arquivo. Depois, é claro que dentro da instituição, esse material pode sofrer outras ordens, desde que essa forma primitiva, né, tenha sido preservada, pelo menos como uma informação importante para a funcionalidade do arquivo. Lá no Plínio Salgado tem outras, né, outras coisas assim. Tem presentes que ele recebeu, por exemplo, um prefeito lá da região de Canudos, ele foi fazer um comício lá, ele deu os remanescentes da Guerra de Canudos, que eram encontradas balas e coisas assim. Então, havia coisas assim que só se justificavam porque nós tínhamos o contexto. A dona Carmela, nesse ponto, ela foi assim fundamental, porque entre ter essas coisas de Canudos deslocadas em Rio Claro, dentro do arquivo do Plínio Salgado, é uma coisa assim, quer dizer, um descaminho total. Quer dizer, o domicílio legal do documento é outro. Então, ninguém vai procurar nada de Canudos lá em Rio Claro, muito menos num arquivo do Plínio Salgado. Ora, esse material, a justificativa dele, né, a presença dele ali, é porque ele se transformou em algo simbólico, é um presente que ele recebeu de um prefeito. Então, está lá. Estava lá então, se justificava, vamos dizer assim, né, o contexto era um presente recebido por ele. Havia várias coisas assim, homenagens que eram prestadas, e pela iniciativa dele, dentro daquela perspectiva da unidade nacional, um pouco assim a imitação do Museu Paulista, né, que tinha aquelas ânforas com as águas dos principais rios brasileiros. Ele tinha também garrafas com as águas dos principais rios brasileiros. A pergunta que nós fazíamos, porque algumas dessas garrafas tinham uma água toda podre, né? Assim, a tampa abria, a gente perdia. Quer dizer, um pouco aquilo que o Piano fala sobre as propriedades físico-químicas dos objetos, elas são menos importantes do que a função simbólica, né? Então, nós não precisávamos ter, de fato, essas águas preservadas, até porque elas já estavam totalmente contaminadas, foram conservadas de qualquer jeito, né? Mas nós tínhamos essas garrafas com essa preocupação. Era um documento que podia ter sido fotografado, preservado como parte, né, desse acervo, com toda a simbologia que isso carregava, sem necessariamente ter, né, o objeto com aquela água que teria sido colhida diretamente do Rio São Francisco, do Rio Negro, do Rio Amazonas, enfim, dos rios brasileiros.
Até recuando um pouquinho, como é que a senhora chegou lá em Rio Claro? Quer dizer, pelo que eu sei da história do arquivo, o arquivo parece que é fundado em 79, né? E aí a senhora já começa já em 80, isso? Porque a senhora ficou 10 anos lá, né? Quer dizer, mais ou menos o período da década toda. A senhora foi convidada para organizar o arquivo do zero? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, foi muito interessante. Eles fizeram uma lei de arquivos lá em Rio Claro, um grupo de intelectuais, havia o padre Jamil, que era o padre lá da cidade, outras pessoas que acharam importante, quer dizer, foi um grupo lá que lutou para fazer disso e fizeram uma autarquia municipal, enfim. E a lei que criou o arquivo estabelecia que o diretor tinha que ser doutor em História. Então, era uma cláusula da própria lei, e eles não tinham na cidade um doutor em História, na altura, né? Então, me convidaram e eu aceitei, embora já fosse professora na USP, eu não tinha tempo integral, eu acumulei durante esse período todo, né? Eu tinha tempo parcial na USP e acumulava com Rio Claro. Então, eu ia toda semana para Rio Claro e ficava lá. Porque nessa época eu já tinha trabalhado um pouco no Arquivo do Estado, já tinha me interessado por arquivos, por isso que as pessoas também me localizaram, não foi assim do nada. Eu já tinha algum interesse, já tinha participado de algumas coisas no Arquivo do Estado, no tempo do Francisco de Assis Barbosa, que veio para modernizar o Arquivo do Estado, isso nos anos 70. E foi justamente na gestão do Mindlin, na Secretaria de Cultura, ele chama o Francisco de Assis Barbosa para cuidar do Arquivo do Estado, e quando todo o gabinete pede demissão com a morte do Herzog, o Mindlin pede para o Chico Barbosa para que ele não acompanhasse, né, os demissionários e permanecesse no arquivo, tal a preocupação que ele tinha com a situação dos documentos em São Paulo. E foi o Chico Barbosa que me chamou para trocar ideias e dar uma consultoria também. Eu aprendi nesse período, eu não me considerava nenhuma assim, especialista na área, não, mas eu fui me interessando por essas coisas e fui propondo algumas coisas e estudando também. Então, foi um pouco dentro desse clima que me escolheram. Então, na mesma época, o Arquivo Nacional, eu não me lembro agora a gestão da Celina Moreira Franco, porque ela também fez uma modernização no Arquivo Nacional, e ela me chamou na mesma época se eu não queria assumir lá no Rio de Janeiro um setor lá de arquivo permanente do Arquivo Nacional. Agora, entre ir para o Rio de Janeiro, né, e dentro de uma instituição já que funcionava, e assumir uma coisa nova, eu não tive dúvida nenhuma que Rio Claro seria muito mais interessante para mim, né? Embora não fosse, não era nem do ponto de vista da remuneração, né? Não era nada excepcional, mas a possibilidade de fazer uma coisa nova e experimentar coisas assim. Então foi realmente um período muito feliz da minha vida também, né? Então a senhora acumulava essa função com a docência na USP, então a senhora ficava, uma parte da semana a senhora ficava num hotel lá, é isso? Como é que a senhora fazia? No hotel. Eu ia porque as aulas de metodologia na USP eram quarta-feira, tarde e noite, né? Metodologia não eram 2 dias naquele tempo. Enfim, eu ia toda quinta para Rio Claro, bem cedo, quinta e sexta, e ficava às vezes até sábado, quando havia reunião de conselho. Então eu ficava 2 dias da semana inteiros lá. Entendi. E como é que foi essa convivência com a dona Carmela, professora? Pelo jeito que a senhora falou, vocês se tornaram amigas, né? Como é que foi essa convivência, esse crescendo dessa confiança que ela foi tendo no trabalho do arquivo? Foi muito interessante, porque a dona Carmela, então, eu não tinha nenhuma simpatia por nada do integralismo, né? Pelo contrário, assim, sempre...
Mas, enfim, isso nunca se colocou, eu tinha interesse na documentação, e a minha relação com a dona Carmela foi sempre muito cerimoniosa, mas eu ia muito cedo para Rio Claro na quinta-feira, pegava a dona Carmela na casa dela, nós juntas, né? E voltávamos juntas também. Ela ficava no hotel, pagava o hotel dela, ela própria pagava, né? Ela ia, porque ela também queria manter um elo com aquela documentação e, ao mesmo tempo, nos ajudar a fazer uma identificação. Então, ela ficava o tempo todo lá em Rio Claro, trabalhando direto. Ela foi um exemplo para os meus funcionários, assim, total, porque ela não descansava, né? Então, ficava trabalhando, identificando as coisas, e nós às vezes jantávamos juntas e conversávamos. Ela aos poucos foi me confidenciando coisas da relação dela com o Plínio Salgado. No fim, um pouco antes de morrer, foi uma surpresa a morte dela, ela foi de repente também, né? Não ficou doente, ela morreu de repente, e eu fui avisada assim, logo em seguida. Foi chocante até para mim, porque ela me confiava os diários dela, né? Me dava para eu ler, e eu lia, e ela dizia que era uma coisa que ela não tinha vontade de doar para o arquivo, que ela queria manter com ela, porque ela sabia que a filha do Plínio Salgado, ela foi madrasta, né, da Maria Amélia, casou com o Plínio Salgado, ficou viúvo quando nasceu a Maria Amélia. Acho que a mulher dele morreu do parto, né? E a dona Carmela, que era muito nova, entrou contra toda a família dela lá de... Como é que é o nome da cidade dela? É Itapetininga. Itapetininga. Era de Itapetininga, acho que sim. Será? Eu acho que é Itapetininga. Bom, eu sei que o pai dela era um homem, o Patti, ela era uma família de intelectuais, então ele ficou horrorizado, né, pela adesão dela ao integralismo e a paixão pelo Plínio Salgado. Ela era bem nova, né, bem moça, e, enfim, foi contra toda a vontade do pai que ela acabou se casando com ele, e logo em seguida indo para o exílio com ele para Portugal, né? Mas ela me contava essas coisas todas, e como é que foi, e me passou esses diários que estão comigo até hoje, né? Então, quando eu saí do arquivo, eu acabei não deixando os diários lá. Eu fiquei com eles até hoje, mas eu sinto que eu preciso deixar eles para uma instituição, né? Eu vou deixar para Rio Claro, ou encaminhar para lá a qualquer hora. Ok. Bom, ainda sobre essa questão ideológica, né? Eu queria saber, por exemplo, se a senhora, nesse processo, e principalmente depois, talvez, se bem que acho que depois que falece a dona Carmela, acho que a senhora já sai lá de Rio Claro, né? Mas se teve alguma pressão dos militantes integralistas, alguma coisa assim, do pessoal da velha guarda integralista, porque depois, nas pesquisas que eu fui lá muitas vezes, né, principalmente meu mestrado, fiz lá, eu soube que teve alguns integralistas aqui de São Paulo, eles não gostaram da ideia, né, da ideia de que o arquivo foi para lá. A senhora teve algum tipo de... Eu sabia disso, e a dona Carmela sabia também, né? Porque os grupos de São Paulo, tinha a casa de Plínio Salgado aqui em São Paulo, né? Chamava Casa de Plínio Salgado, não sei nem se existe ainda isso. Mas havia um grupo, e esse pessoal dessa velha guarda, eles foram, durante esse processo, eles foram muito bem tratados, quer dizer, eles foram convidados para ir lá, para participar de coisas, né? Eu só não permiti que houvesse dentro do arquivo alguma manifestação de cunho político, né? Isso eu não queria que houvesse, né? Nem para contra nem a favor, quer dizer, não era esse eu não queria que o arquivo se prestasse a isso, né? Fosse algo ou de perseguições ou outra coisa desse tipo, né? Mas eu sabia que eles não gostaram muito da ideia, mas se acomodaram bem, porque as pessoas, o Gumercindo do Rocha Dória, por exemplo, que acho que está vivo até hoje, né? O editor,
Ele foi lá, claro, uma vez, e ditou coisas para nós, enfim. Nós tivemos uma relação muito cordial, né, sem nunca ter atritos relacionados com a ideologia, digamos, né? Eu sabia que existia um grupo no Rio Grande do Sul, na época, militante, em São Paulo, alguns poucos, mas nada que fosse tão representativo e nem que, né, talvez eles tivessem crescido depois disso, porque na época era uma coisa muito rarefeita, né? Não havia também nenhuma linha de pesquisa mais forte dentro dessa área. Nós tínhamos um ou outro trabalho lá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, sobre integralismo e tal, que eram as grandes referências bibliográficas. Depois, exatamente por conta do arquivo, é que começa a se desenvolver uma linha grande, né, de trabalhos, e isso eu acho que cumpriu a finalidade que tanto a dona Carmela quanto eu tivemos, né, com esse arquivo. Sim. E no caso da esquerda, no caso, a senhora citou o caso do prefeito, que na verdade nem é uma pessoa de esquerda, ele é um prefeito, se não me engano, ele era do então PMDB, né? Quer dizer, eu acho que ele era do PMDB, se não me engano, não me lembro o nome dele agora. Foi no evento público que ele falou essa frase, né? Que ele tinha vergonha, né? Do conteúdo que estava no arquivo e tal. Mas por exemplo, houve algum tipo de hostilidade, algum tipo de, além dessa coisa um pouco anedótica que a senhora falou, aí de colocar, quer dizer, o arquivo da esquerda é o Edgar Leinroth, o da direita seria o arquivo de Rio Claro, né? Quer dizer, houve alguma coisa além disso, não? Não, nunca houve, não. Sempre houve, assim, alguma brincadeirinha, alguma coisinha, mas nada que fosse por escrito, né? Isso nunca houve nada. As pessoas falavam isso, né? Mas é um pouco... É uma coisa comum entre nós também, né? Porque, na verdade, e vocês que estudam as direitas devem saber disso melhor do que eu, a escolha dos temas acabou sendo quase que um indicador, né, da maneira como eles deveriam ser abordados ou das posições em que os seus pesquisadores teriam, né? É quase como se fosse, se eu estudo os movimentos sociais, eu estou garantida dentro da comunidade de pesquisadores, porque certamente eu vou fazer uma abordagem de esquerda, quer dizer, então é um pouco esse patrulhamento ideológico que as universidades desenvolveram, né, e sobre o qual a gente às vezes tem pruridos, né, em mencionar, é uma realidade, quer dizer, as pessoas julgam isso, né, então quem estuda direito é quase como se se identificasse com aquilo, como se fosse uma adesão quase àquelas ideias, né? Então, esse patrulhamento, vou dizer assim, uma coisa... Ele existe, e vocês talvez possam falar sobre isso mais do que eu, porque eu, na verdade, a minha identificação com o arquivo do Plínio Salgado, com o arquivo da direita, foi durante aquele período também, depois acabou um pouco isso, né? Mas eu recebi umas farpas, umas coisas assim, umas bobagens, porque... Né? E não foi de pessoas simples, não, de pessoas ignorantes, era gente do nosso meio, né? As pessoas faziam. Então, estudar o Império, eu tive orientandos que queriam estudar o Império, mas se sentiram pressionadas, é como se elas fossem monarquistas quase, né? Para estudar determinadas personagens, estudar. Então, esta realidade, né, que eu experimentei assim, em várias outras situações, é um fenômeno que atravessa um pouco os nossos meios acadêmicos, né, também. A escolha de tema. A USP ainda tem um leque muito grande de opções, mas tem outros cursos superiores aí em que essas possibilidades, as opções por outros temas e outras coisas são meio mal vistas, são descartadas. Eu nunca me esqueço também de um episódio, não tem nada a ver com isso, mas só para retratar esse clima, eu dei uma vez um curso
sobre Canudos, sobre a historiografia de Canudos, que era uma coisa que eu sempre elegi algum tema, né, sobre o qual houvesse uma diversidade grande de abordagens para poder discutir as questões historiográficas com os meus alunos. E no ano que eu dei Canudos, eu estive no Rio de Janeiro num evento e comentei, estava atrás de um autor lá que tinha representado Canudos e era conhecido como a Guernica brasileira, enfim. E conversando com uma antropóloga lá do Rio de Janeiro, ela me perguntou se eu era conselheirista ou euclidiana. E eu quase caí para trás, porque eu fiquei assim, falei, mas como assim, né? Se eu preciso optar por ser conselheirista em pleno século XXI, realmente é demais, né? Ou ser euclidiana, quer dizer, essa politização, na verdade, né, das coisas é um fenômeno. A história sendo utilizada, né? A gente se pergunta o tempo todo, né, sobre a importância da história na sociedade, né? E a gente tem que tropeçar com esse tipo de coisa. Então, se eu era integralista naquela época, o meu arquivo era integralista por osmose, né? Uhum. Era uma coisa também natural, né? As pessoas não pensavam isso, não falavam porque iam receber uma resposta meio truncada, mas que pensavam, Sim. né? E vocês se identificaram o tempo todo, né? Sim, com certeza. Temos muitas histórias sobre isso. Com a gente é toda hora. Só tô lembrando uma rápida aqui, que a Yara, quando me conheceu na PUC, lá em 90, qualquer coisa, eu era o alê nazista. Ou então, tá vendo? É isso aí. Se bem que o Ginsburg tem um texto muito interessante sobre isso, um texto acho que foi traduzido, quando ele fala dessa empatia que a gente tem que ter com o objeto de trabalho, né? Então, existe um primeiro momento em que você tem que ter essa relação, e isso acaba sendo mal interpretado, né? É uma coisa muito sofisticada, né? Da qual ele fala num texto exemplar. Eu preciso até recuperar esse texto do Ginsburg. Seria bem interessante. Professora, eu queria... O João Fábio Bertonha, né, que ele também pesquisou bastante lá no Arquivo de Rio Claro, né, uma vez ele escreveu, num dos artigos dele, sobre o Plínio, sobre o integralismo e tal, ele fez uma observação sobre o acervo propriamente dito, e ele disse que ele fez uma observação sobre a questão observando as cartas, particularmente dele, sobre aquele período chave da questão do Estado Novo e do exílio e tal, que não tinha nada que remetesse à questão do nazismo e do fascismo, né? E ele concluiu que foi um arquivo que foi depurado, né? Provavelmente pelo próprio Plínio, tá? E, quer dizer, o que a senhora teria alguma coisa a dizer sobre isso? A senhora chegou a observar esse tipo de coisa ou não? A senhora ficou mesmo bem só nas questões técnicas mesmo? Eu não cheguei a observar isso, não. Para isso, eu teria que ter lido essa correspondência toda. Eram 39 mil peças. Imagine a quantidade de coisas ali, né? Eu não acho que ele tenha sido depurado. Eu acho que ele não foi, né? Pelas coisas que eu conversei com a dona Carmela e tudo, ele foi, quando ele foi transportado de lá de Guarulhos para Rio Claro, não haveria tempo para isso, né? Não, mas ele sugere que teria sido em vida mesmo do Plínio, quer dizer, o próprio Plínio teria feito isso antes de falecer, né? Não sei. Isso aí eu realmente não tenho... Tá. Assim, a dona Carmela, quando falavam, quando identificavam o integralismo com o fascismo, ela sempre negou, né? Ela sempre falou alguma coisa que em absoluto isso nunca foi. Bom, pode ter havido mesmo. Eu não sei se ele teve tempo e condições de fazer o Plínio Salgado de mexer no arquivo. A minha hipótese é que ele não mexeu. Se alguém mexeu, não foi ele.
ele tinha um secretário para fazer isso. Era uma quantidade, é uma quantidade muito grande. Então, eu acho que não houve essa depuração. Não sei. E se houve, essa correspondência, os correspondentes, nós tínhamos a ativa e passiva, porque tudo que ele respondeu, o secretário manteve uma cópia ali. Mas nós poderíamos ter, na correspondência do Plínio para outras pessoas, nós poderíamos ter essas evidências, né? O arquivo não vai ter esse material, o arquivo dele. Não sei, eu acho que não. Eu acho que quando a Polícia Federal entregou os arquivos do DOPS, depois de manter sob a sua guarda durante 10 anos esse material, também não fez essa depuração que as pessoas julgam que fez. Eu acho que, sabe, eu tenho essas hipóteses, né? Que pode ser uma ou outra coisa, assim, mas as evidências de uma depuração, no caso dos arquivos da Polícia Política, eu acho que não, né? Contra a opinião de várias outras pessoas. E do Plínio Salgado, eu não me lembro na brava dessa afirmação do Bertonha, mas eu acho que não foi feita, né? Tá. Até pelo próprio volume, de tanto de uma quanto da outra, então a senhora acha isso, né? Pelo volume assombroso. É um volume assombroso, é um trabalho insano esse, né, de fazer essa depuração, mesmo para os mais interessados. Ele não estava a ponto de escrever uma autobiografia, de usar esse material, nada disso, quando morreu, né? Então, eu acho que essa preocupação, o arquivo do... Como é que é o nome dele? Lá no CPDOC tem um caso interessante, até uma orientanda minha estudou esse arquivo do... Ele estava se preparando para escrever a sua autobiografia, então ele mexe no arquivo, então ele reordena as coisas. Então, não que o arquivo, por essa intervenção né, explícita, né, para fins biográficos do próprio titular, retire do arquivo todo o seu potencial de informação. Mas essas marcas, né, do uso, essa separação daquilo que você vai usar para fazer uma autobiografia, essas marcas ficam, né? É possível perceber esses arranjos no arquivo. No do Plínio Salgado não tem, essas marcas não existem. A funcionalidade, né, a correspondência era uma grande agenda. Então, os inimigos, as cartas dos inimigos estavam nessa outra pasta, não estão na correspondência geral, né? E, enfim, a dos inimigos talvez ele tivesse jogado fora e guardado alguns, né? Porque eles eram odiados também, né? Então, guardar, quer dizer, no arquivo aquelas... Talvez essas cartas recebidas de pessoas, de inimigos e tal, não sei... Se foram guardadas, né, na época por ele. Talvez tenha sido jogado fora, né? Bom, professora, muito obrigado aí pelo tempo, pelo depoimento. Ele é muito importante para a gente que pesquisa as direitas, que pesquisa esse fenômeno político, né? E até a próxima. Um grande abraço. Tá bom, eu agradeço também o interesse de vocês, foi um prazer dialogar com dois pesquisadores aí de ponta, né, desse grande tema que é as direitas no Brasil, né? Então eu agradeço a entrevista também. A gente que agradece, muito obrigado.